Bom dia! Neste segmento eu vou continuar a discussão do nosso exemplo, a pesquisa exemplo que estamos usando na disciplina. Nós já falamos dos objetivos em outro segmento. Agora eu quero adiantar um pouco a questão do planejamento e falar de contexto, falar de hipóteses, falar de variáveis e de níveis. Tudo isso faz parte do planejamento do experimento. Continuação do assunto de contexto, hipóteses, variáveis e níveis na pesquisa exemplo da disciplina. Um dos passos mais importantes no planejamento da pesquisa é a escolha dos fatores, quais são os botões que vamos variar, quais são as variáveis independentes que vamos variar e quais são os valores que esses fatores vão assumir. A gente chama isso os níveis. No nosso experimento, nós decidimos usar 3 fatores: algoritmo, quantidade mínima de compras, porcentagem para a base de treinamento. O que é isso? O algoritmo claramente é o nosso conjunto, que eu já falei, vou chamar de A, essa variável A. É uma variável, aqui você pode ver que a escala é nominal, pode ser ou o algoritmo FC ou o algoritmo FM. Além disso, tem mais 2 botões que na realidade são parâmetros para esses algoritmos. Esses algoritmos são caixas, né? São caixas que têm entrada, que têm saída e que têm parâmetros. As entradas aqui serão simplesmente os dados os dados que a gente vai usar daquele site de compras coletivas para fazer as recomendações. A saída aqui são as recomendações. E temos parâmetros que afetam como esse algoritmo aqui funciona, seja FC ou FM. Então, nós vamos usar 2 parâmetros aqui. O primeiro é qual é a quantidade mínima de compras que um cliente tem que ter para que ele seja considerado aqui. A gente chama isso de N. Então, eu posso usar o valor 1, ou o valor 3, ou o valor 5. Por exemplo, se eu tiver o valor 3, eu só vou considerar clientes que tenham comprado pelo menos 3 vezes. Não comprou pelo menos 3 vezes, não é considerado no experimento. E segundo, lembra que os nossos 2 algoritmos aqui, como muitos algoritmos dessa área de recomendação, dessa área de recuperação de informação, eles usam o que a gente chama uma fase de treinamento. Você tem um conjunto de dados, você usa parte desses dados para treinar o seu sistema. Aqui está seu sistema aqui. Parte dos dados aqui são usados para treinar, para ele aprender alguma coisa, para o algoritmo aqui aprender alguma coisa. E uma vez que ele aprendeu, você vê com o resto dos dados qual é a qualidade da saída, das recomendações ou da recuperação da informação. A eficácia do algoritmo. Mas o algoritmo precisa ser treinado com um pedaço dos dados, que a gente chama o conjunto treinamento. Então aqui a gente pode decidir usar um conjunto treinamento pequeno, grande, e nós aqui vamos simplesmente usar um parâmetro chamado T, que é a porcentagem dos dados que é usada para a base de treinamento. Ou 70%, ou 75%, ou 80% são os valores possíveis para este fator, são os níveis. Um sistema de recomendação precisa escolher algumas recomendações a fazer para você, por exemplo, entre todas as recomendações que poderiam ser feitas. E como é que a gente mede a eficácia desse processo? Então, veja essa figura aqui, onde a gente vai falar de precisão e recuperação. São 2 medidas importantes que precisamos entender aqui. Elas se aplicam ao domínio, à área de recuperação de informação e especificamente se aplicam muito bem ao nosso sistema de recomendação. Então, eu tenho aqui nesse quadrado completo aqui todos os itens possíveis que eu vou considerar para fazer uma determinada recomendação ou recomendações. E eu tenho na parte à esquerda, tá vendo a linha aqui? Essa linha, a parte esquerda são todos os itens, idealmente, que são relevantes. E à direita, os itens que não são relevantes.
Nessa elipse aqui, nós temos o que realmente meu algoritmo fez. Meu algoritmo recuperou todos os itens que estão aqui nessa oval. Idealmente, ele teria recuperado tudo que está à esquerda e teria recuperado nada que está à direita, porque os itens à esquerda são relevantes e deveriam ser recuperados, e os itens à direita não são relevantes e não deveriam ser recuperados. Então você viu que eu consegui recuperar alguns dos itens à esquerda, que são esses que eu recuperei, e eu também recuperei alguns dos itens à direita. Então, o meu algoritmo que fez isso daqui, ele errou nas partes vermelhas. Ele deveria ter recuperado esse vermelho aqui, deveria ter recuperado essa parte aqui, mas não recuperou, e não deveria ter recuperado essa parte aqui, porque esses itens não são relevantes, não deveriam ter sido recuperados, mas o foram. Esses itens aqui não foram recuperados e é o correto, por isso que está em verde, não é para recuperar mesmo não. Então nós agora vamos definir duas métricas. A métrica recuperação, ou recall, é essa, a relação entre os itens que foram recuperados corretamente, dividido pelo número total de itens que deveriam ter sido recuperados. É a fração dos resultados recuperados que realmente são relevantes para a necessidade de informação que eu tenho. E a outra métrica vai ser a precisão, que é simplesmente a fração dos documentos, a fração dos resultados recuperados que são relevantes para a necessidade de informação que nós temos. Então, eu gostaria idealmente que essas duas métricas, recall e precisão, fossem altas, perto de 1. Eu quero as duas coisas. É possível ter um algoritmo, por exemplo, que tem um recall muito alto. É só você recuperar tudo. Se você recuperar tudo, você vai ter um alto recall, mas você vai ter uma precisão ruim. E é possível ter precisão boa também, e ao custo, provavelmente, de você ter um recall ruim. Então, nós queremos algo que me dê precisão e recall ao mesmo tempo. Eu posso agora, portanto, definir minhas variáveis resposta. Quando no passado falamos de eficácia, deixamos em aberto o que seria eficácia, agora podemos dizer que eficácia seria precisão, que é um valor P no intervalo 0 a 1, a recuperação, ou recall, que é um valor R entre 0 e 1, e já que as duas coisas são importantes, eu posso usar o que a gente chama a F-measure, que é a média geométrica entre as duas, entre P e R, que é simplesmente P vezes R dividido por P mais R. Então eu posso usar tanto precisão, ou recuperação, ou F-measure para medir a minha eficácia. Para velocidade de processamento, velocidade de recomendação, eu vou simplesmente usar o tempo de resposta, que eu vou chamar V, que é um número real, o número de segundos para obter a resposta de uma única execução para obter recomendações. Agora fica simples a gente repensar ou reformular as nossas hipóteses formalmente usando as variáveis que eu defini anteriormente. Eu quero que aqui estão as 4 hipóteses nulas que nós usamos. Aliás, nós tínhamos uma hipótese nula H1 que agora foi quebrada em H1.1.2.3. Por quê? Porque a eficácia agora tem 3 medidas. Tem a precisão, tem a recuperação, tem a F-measure. E a hipótese 2 é esta daqui. Portanto, eu posso formalmente dizer a precisão para o algoritmo FC é igual à precisão para o algoritmo FM. Isso é a minha primeira hipótese nula. Assim por diante. Mesma coisa para recuperação, mesma coisa para F-measure e mesma coisa para velocidade de processamento. Muito obrigado.